Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Talk About Something. Eu sou o Dan de Souza e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre a série American Gods. Sim, finalmente chegou o grande dia de conversarmos sobre American Gods, até porque teve um pesado trabalho de marketing na divulgação desta série muito antes do seu lançamento. Então, justamente hoje vamos conversar o que esperar desta série. Mas antes de continuarmos com a nossa análise, eu preciso dizer que este vídeo tem a parceria do site Panela de Séries, que possui um grande acervo de reviews de séries onde estão sendo analisados cada episódio. Inclusive, o link vai estar disponível aqui na descrição. Depois do vídeo, corre lá que tem a review de American Gods. Bom, de volta à nossa análise, eu preciso dizer que apesar de American Gods ser baseado no universo da mitologia, ela é uma série para adultos. E por que eu digo isso? Sim, tem cenas de violência, tem cenas de sexo e até mesmo os nudes frontais masculinos. Mas calma que nada disso foi tratado de forma apelativa. Por incrível que pareça, essas cenas foram muito bem sincronizadas e foram bem trabalhadas de forma criteriosa. Bem, American Gods já inicia apresentando seu protagonista, que se chama Shadow Moon, que aqui é interpretado pelo ator Rick Weidel. Como ele mesmo diz, ele não é supersticioso, mas ele acredita naquilo que vê. Ele está preso e está a poucos dias de ser libertado. E, inclusive, ele está muito ansioso porque ele vai estar de volta nos braços de sua esposa e já tem um trabalho garantido na academia de um amigo seu. E ele poderia viver tranquilamente. Mas como nem tudo na vida são flores, ele descobre que sua esposa sofre um acidente e morre. Então ele é liberado mais cedo devido à sua conduta para poder participar do funeral. E no meio do caminho ele conhece um senhorzinho chamado Wednesday, que lhe oferece um trabalho de guarda-costas, em qual ele pagaria muito bem e ele seria bastante útil. A priori ele recusa, dizendo que ele já tem algo certo, que ele está indo no velório da esposa dele, e o Wednesday disse simplesmente que ele tinha a opção de pensar. Ao chegar no funeral, Shadow descobre que sua esposa morreu junto com seu amigo, aquele que daria o trabalho garantido na academia, e eles estavam tendo um caso. E como ele não tinha mais nada que o prendesse ali, ele resolve aceitar a proposta de Wednesday e segue os Estados Unidos afora. E é nesse momento que vamos descobrindo junto de Shadow a existência de deuses mitológicos, tanto da antiguidade quanto da modernidade. E que, por incrível que pareça, existe uma disputa entre esses deuses, e o Wednesday está atrás dos deuses antigos para justamente conseguir aliados para combater os deuses da modernidade. Bom, depois dessa sinopse rápida, agora vamos para os principais assuntos abordados na série American Gods. E o primeiro deles é a questão da fé humana, sobre o que você acredita e qual o nível dessa crença. Aqui em American Gods eles deixam especificado que os deuses antigos eles só existem se houver pessoas que acreditem neles. Cada episódio são apresentados alguns perfis de alguns desses deuses. Inclusive existe um episódio específico que informa que quando não existem pessoas que acreditem nesse deus, ele simplesmente morre e some. E a maioria desses deuses estão tentando exercer funções para não serem esquecidos e serem úteis nesse mundo atual. E a partir dessa premissa que vamos passando para o segundo assunto abordado na série, que é a apologia do tradicional versus a modernidade, onde ele trabalha aqui na série os efeitos que a modernidade, o avanço tecnológico proporciona ao ser humano, onde muitas das vezes você acaba esquecendo a sua essência e concentrando todas as suas atividades em tecnologia de ponta, o que faz com que você acabe se afastando um pouco do seu eu. E o que acontece? Aí já passamos para o nosso terceiro ponto, que é justamente a questão dos conflitos internos, que são consequências dos avanços tecnológicos. Não só apenas reflete nos seres humanos, como também nos deuses, porque entra já naquela questão. A modernidade está fazendo com que todos esqueçam suas essências, e isso acabe desencadeando o estresse crônico. Passando para o nosso quarto e último assunto, a série aborda a questão religiosa e étnica. Tem uma determinada cena que o Wednesday comenta com Shadow, que junto com os imigrantes nos Estados Unidos, cada um deles trouxeram um determinado deus, inclusive até mesmo a figura do Jesus, onde ele cita: qual Jesus você está se referindo? Existe o Jesus mexicano, existe o Jesus cubano, e ele vai citando outras etnias, outras nacionalidades, que na realidade acaba representando a mistura de culturas presentes no determinado local que não podem jamais ser ignoradas e jamais são esquecidas. Bom, depois de termos visto os assuntos abordados na série American Gods, agora vamos passar para as impressões positivas. E a primeira delas é a abertura psicodélica da série,
que inclusive a produção soube fazer uma representação muito boa do enredo da história, que é justamente a aparição das figuras, dos símbolos dos deuses antigos, com os elementos da modernidade, que no caso seriam a música eletrônica e as luzes de efeito neon. E o segundo ponto positivo que é apresentado na série é a trajetória dos deuses, a chegada deles até os Estados Unidos. Como eu falei anteriormente, é contada as histórias das existências dos deuses, a importância dos povos em cultuá-los para garantir a sua sobrevivência. E conforme a modernidade, eles tiveram que se adaptar a esse novo mundo para justamente não desaparecerem nem morrerem. E o terceiro ponto positivo aqui da série é a fotografia. Por incrível que pareça, não tem como você associar as imagens com uma história de quadrinhos, uma HQ. Todas as cenas estão muito bem enquadradas, o balanço de cores está muito atraente. Você percebe o critério da produção em fazer com que essa história não seja apenas atraente com o seu enredo. E outro ponto positivo que não poderíamos deixar passar despercebido aqui é a figura da deusa do entretenimento, da televisão, a mídia, que aqui é interpretada pela atriz Gillian Anderson. Por incrível que pareça, ela está muito bem com esse personagem, até porque toda vez que ela se manifesta, ela vai se apresentar para alguém, vem caracterizada como uma figura de uma determinada época. No decorrer da série, ela aparece caracterizada como I Love Lucy, um outro momento ela aparece caracterizada como David Bowie, e um outro momento que ela aparece caracterizada como Marilyn Monroe. É muito interessante e você fica de boca aberta no trabalho executado para caracterizar a Gillian Anderson. E nosso último ponto positivo é justamente a cena que fez a internet passar mal, que causou nas redes sociais, que é a cena de sexo entre dois homens, que na realidade é só um deles que era homem, que o outro era uma figura mitológica, não um deus, mas uma figura mitológica conhecida como Jinn. Inclusive essa figura Jinn, nós o conhecemos nas histórias do Aladim, aquele gênio da lâmpada mágica que realiza desejos. Só que aqui, apesar da cena da relação íntima entre os dois ter sido trabalhada de forma detalhada, ela possui um significado muito importante, que é justamente a questão da igualdade. Salim, que aqui é interpretado pelo ator Omid Abatari, ele é uma pessoa submissa, mas pelo fato dele ter tratado o Jinn com uma certa igualdade, se colocando no lugar dele, dos problemas, do estresse, apesar dele ter sido uma divindade, esse Jinn fez com que ele fosse tratado da mesma forma durante a relação íntima na cama. E essa cena ela simbolizou a questão da autovalorização e do respeito que um deve ter perante ao outro, independente da condição de cada um. Bom, terminadas essas impressões positivas, agora vamos a algumas observações. Em American Gods, como falei, tiveram a apresentação dos deuses, do enredo, da questão da busca da sobrevivência, porém teve apenas um pequeno detalhe. A produção ela não se focou muito na apresentação aprofundada desses deuses. Ela já foi apresentando os perfis de cada um, já inseridos no enredo, nessa busca pela sobrevivência e nessa formação da aliança para o combate entre os deuses da modernidade e os deuses da antiguidade. Mas isso foi um ponto interessante, porque permitiu que o espectador utilizasse as ferramentas de busca para conhecer o perfil detalhado de cada um. Desta forma, não afetou a série de forma negativa em hipótese nenhuma. E depois de tudo isso que nós conversamos aqui, sobre a sinopse, os pontos positivos, os assuntos abordados e as observações, o que temos a dizer é que American Gods soube trabalhar muito bem esse universo da mitologia dentro de um contexto adulto. Entregou uma história bem fechada, bem elaborada e, por incrível que pareça, o espectador acaba criando uma empatia com os personagens apresentados, sendo que você acaba conhecendo o psicológico de cada um deles e acaba se colocando no lugar deles. Isso é um ponto positivo porque a produção soube trabalhar muito bem a atmosfera da história, além da televisão. Inclusive, me conte nos comentários abaixo o que você achou dessa série. Me conte qual foi a sua experiência, o que você gostou, o que você sentiu falta e até mesmo alguns elementos que eu não tenha comentado aqui. Fique à vontade. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Assim você vai estar ajudando na divulgação e contribuindo no crescimento do canal. Lembre-se também de se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo e clicar no ícone do sino. Assim você vai ser avisado quando novos vídeos forem postados. Me siga também nas redes sociais. Os links estão aparecendo aqui embaixo. Pode me chamar que nós vamos conversar. Bem, vou ficando por aqui. Fique bem. Grande beijo e